Olá, eu sou João Marcelo Paes Leme, eu sou artista plástico e artesão e desenvolvo a arte do entalhe de peças minimalistas em matéria orgânica de osso, madeira e também em pedra. Eu moro em Curitiba, só que sou pé vermelho, carinhosamente, né? A gente chama no norte velho, né? Então, já eu nasci em 1972 e com 1 ano de idade eu fui para Morretes. Então, em Morretes foi onde tudo começou. É, Estando em Morretes, eu tive acesso à Mata Atlântica, a tudo que ela proporciona, né? Então, beira de rio, né? Então, e respirava aquele ambiente de muita arte que circundava a cidade de Morretes, Antonina, Paranaguá, né? Guaraqueçaba. Então, foi muito interessante. Eu tive acesso em tenra idade, eu tive acesso às obras de Debona, principalmente. Tive acesso ao mestre Francisco, que trabalhava com rabeca, né? Tive acesso ao fandango, como se faziam para trabalhar com a cacheta, fazendo barquinhos, a própria rabeca, utensílios domésticos. Então foi muito interessante esse início da questão artística, da questão cultural que eu recebi já em tenra idade. Então, sem me dar conta, eu estava envolto por tudo isso. E isso foi muito interessante. Foi maravilhoso porque foi a minha formação, foi a base da onde eu tive as melhores fontes, né, digamos assim, em natureza, né, com a Mata Atlântica e tudo mais, e esses artistas maravilhosos que participaram também daquele momento histórico, né, dos momentos históricos no qual eu vivia. Então, desde a minha infância, a arte esteve presente, né, já respondendo na sequência, sempre teve arte presente em todos os aspectos, né? Então começou com o conhecimento em relação à questão da cerâmica no local, também que era bem interessante. Então eu tive um acesso bem peculiar, né? Porque numa visão de criança normalmente você quer brincar, fazer bagunça e tudo mais, mas eu sempre olhava para esse lado, tanto que eu sempre estava atento a questão artística e futuramente ainda participei de alguns projetos da Galeria Mirtilo Trombini para fomentar a arte e a educação dos moradores da região, né? Com a biblioteca e tudo mais, eu participei disso. Então foi muito bacana prestigiar tudo isso. Então o que acontece em todas as épocas da minha vida, até eu chegar ao dia de hoje, a, o meu interesse foi sempre nas questões culturais. Então, eu, em tenra idade, eu comecei a buscar informações de, dos indígenas, dos quilombolas, e tive acesso às informações em relação principalmente aos nossos irmãos aqui, dos maias, astecas e incas, né, que nós tivemos acesso em tenra idade à iconografia deles, né, o estudo de como realizavam aquelas maravilhosas construções. Isso sempre me fascinou. E as simbologias, né, que eu acho muito interessante, a simbologia, o significado de cada iconografia. Então isso sempre, quando criança, eu sempre olhava isso de uma forma diferenciada, né? Queria entender como eles conseguiam fazer tudo aquilo com tão pouco, né? Com tão ferramentas, né? Então, com quais as ferramentas que eles utilizavam, né? A pedra estava ali, os ossos estavam ali, a madeira estava em natureza. Então eu sempre tive curiosidade de saber como que eles trabalhavam essa situação, né? Como eles viviam. Então, desde pequeno eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar tudo isso e foi só se abrindo o leque, né? Porque daí você começa a descobrir outros povos, os egípcios, né? Daí já vem os sumérios, já vem os maures, né? Então tem vários povos, né? Do Oriente, né? Da Índia. Então é super interessante. Então o advento de simbologias religiosas, as tratativas em relação a isso. Então isso tudo foi produzindo conteúdo, né? Então teve um aculturamento, né? Então isso daí para mim foi um aculturamento de lá para cá. Mas só não esquecendo também, porque esses povos, né, os toltecas também, né, os pueblos,
Então eles começaram a trazer também para mim muita coisa. Então, num determinado período dos estudos, já mais jovem, nós descobrimos que eu fiquei sabendo, em relação ao caminho do Peabiru. Então o Peabiru incitou mais ainda essa descoberta. Né? Então, como que eles vieram? Nossa, eles saíram de Lima, no Peru, atravessando todo o estado, né? Indo para São Paulo, aqui para o nosso litoral e para o litoral de Santa Catarina. Então, como se deu isso? Né? Por que nós não temos tanta coisa em relação aqui no Paraná, né? Fora o Arraial Queimado, que nós nos interessamos muito em relação à arqueologia que está sendo feita lá. Então, é muito interessante ter esse acesso. Eu acho muito bacana, por exemplo, a questão lá do Costão do Santinho, como a iconografia que está lá, né, os ícones, praticamente são hieróglifos, né? Que ninguém consegue desvendar aquilo. Só que o mais interessante é isso, que há 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, foi descoberto como por exemplo, os incas mais os aztecas, através do cabalito de Totoro, só que ele maximizado, né, em forma de barco, pegaram a corrente do Pacífico, foram até a Indonésia. Sim, eles foram até, isso foi descoberto, né, através de cerâmicas e tudo mais, de estudos feitos, que eles pegaram a corrente do Pacífico e foram parar na Indonésia. Na Indonésia, Nova Zelândia, daí teve a questão da Polinésia, que na época de Pangeia era todo mundo junto ali, então ficava mais perto as travessias e as correntes marítimas. Então, parando para analisar isso, o aculturamento não é de lá só para cá, mas é daqui da América do Sul para lá. Então teve uma questão muito importante em relação a isso, né, do aculturamento nosso da América do Sul lá para a Oceania também, né, para a Polinésia e tudo mais. Então, tanto que a simbologia, como essa daqui, que eu vou mostrar, essa simbologia, né, que é um twist, né, uma spin, ela está, né, está presente em várias culturas, inclusive africanas, né, que tem mais ou menos o mesmo cunho, né, dentro da historiografia. Né? Então, você analisando a nós aqui, né, na costa oeste, digamos assim, né, do Pacífico, como em Nova Zelândia, Indonésia, como em África, principalmente, esse símbolo ele tem praticamente o mesmo significado. Né? Então é bastante interessante a gente ter esse contato. Né? Então, tudo começou, né? Eu acho bem interessante. Eu estava morando na Ilha do Mel. Então, na Ilha do Mel, foi muito interessante. Eu estava lá, já fiquei morando lá 2 anos e meio, e um belo dia aconteceu de um mestre artesão maori, aportar na ilha. Eu não sabia. Eu estava trabalhando já com algumas coisas, né? Eu estava trabalhando com madeira, bambu, já desenvolvi algumas técnicas de construção também. Então, quando se apresentou essa criatura maravilhosa, ele se apresentou na ilha e eu acabei conhecendo. Ele ficou 1 semana na ilha e nessa 1 semana que ele ficou lá, ele me ensinou a técnica do Entai. E muita simbologia, né? Ele tinha o rosto pintado, era muito bacana. Infelizmente, eu perdi o registro, né? Mas eu tenho outras pessoas que corroboram isso tranquilamente, né? Então, nós passamos 1 semana e ele me ensinando como que fazia, qual era a simbologia deles, etc. Outros nativos que estavam ali da ilha ouviram, ele se propôs, inclusive, a ensinar algumas coisas, mas o único que estava interessado realmente no que ele queria ensinar era eu. Então, eu fiquei muito animado com essa situação toda, né? E fui adiante. Então, eu aprendi como trabalhar o osso, como tratar o osso, como realmente fazer o carving, né, o entalhe do osso, e tudo isso em peça minimalista. E um belo dia, depois dele ter ido embora, eu estava em busca de um osso, e poxa, branquear o osso é um processo também muito interessante. Eu estava no passo a passo e achei um pedaço de osso. E fui para casa. Fui para casa e eu fiz a minha ferramenta, fiz com bisturi cirúrgico, e esse aqui é o resultado, é o meu primeiro trabalho, né, que eu estou utilizando. Esse daqui não sai de perto, né? Então foi muito interessante trabalhar com o grafismo, entender
melhor a cultura, como que se procede, como eles visualizam a questão da arte e da cultura, que é a base né, do povo, né, como isso proporciona realmente um avanço, não só cultural, mas energético e espiritual nas pessoas, né, naquele povo, em nós aqui. Então, a importância da cultura, né, a importância do aculturamento também que nós recebemos e nós podemos dar sequência, possamos dar sequência, né, a todos esses estudos, resgatando, eu não gosto dessa palavra resgatar, mas tudo bem, mas trazendo da ancestralidade para os dias de hoje todo esse entendimento, todo esse conhecimento, todas né, as técnicas e principalmente o entendimento que é um capital intelectual inexorável. Então a gente tem que trazer isso de uma forma muito cautelosa, muito cuidadosa, com fundamento, porque matérias-primas como essa, né, como por exemplo esse entalhe que eu faço em pedra, que é um brasão templário, é interessantíssimo, olha o tamanho dele. Ele é em pedra, ele tem muitos detalhes. Então traz a questão das religiões, traz a questão dos povos, né, como essa libélula que é feita em perfeitinha. É uma libélula, né, em pedra de 3 ou 4 gramas, em embuia, que é toda esculpida com um bisturi cirúrgico. Então são horas de esculpindo ali, né? Então as pessoas às vezes têm uma tratativa um pouco diferente em relação, principalmente à questão animal, né? Então a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso. Então tudo isso para contar que aconteceu na Ilha do Mel, né, o meu conhecimento mais aprofundado, né? Então eu venho trazendo toda a minha vida a questão da musicalidade, da pintura, mas em 2007 para 2008 aconteceu isso, né? E abriu totalmente a minha visão em relação ao que eu queria fazer, que me fazia feliz, né? Minha profissão é outra, né? Então eu fazia outras coisas dentro da área de jornalismo, né? E de fotografia e tudo mais. E agora, né, veio né, em 2007 para 2008, veio todo esse arcabouço de informação para me mostrar um horizonte diferente, um caminho diferente, né, onde meu coração, minha alma, meu espírito, minha cabeça estaremos juntos, né, com esse propósito. Então eu fui convidado a sempre fui convidado a explanar. E algumas vezes eu explanei, só que a dificuldade do entalhe é interessante, porque ele é um certo aspecto perigoso. Então, entalhar osso, pó de osso, ele é muito perigoso. Então, como não se apaixonar por tudo isso, né? Então, hoje, eu sou um dos poucos artesãos, artista plástico, que às vezes o artesão não é considerado como tal, né? Isso também é um fator bem interessante. Até quero deixar bem explícito isso aqui, né? Porque às vezes o artesão não é considerado como artista plástico, né? E eu sinto isso porque eu exponho na feira, né, do Largo da Ordem, na Feira Garibaldi, e pelo fato de ser peças minimalistas, né, as pessoas têm isso só como um adorno, né, e isso é bem interessante de ressaltar. Se essa peça que eu estou usando, ou qualquer uma dessas peças que eu vinha mostrar para os senhores e senhoras, estivesse em maior tamanho, uma dimensão maior, feita, por exemplo, em mármore, né, com o mesmo nível de detalhe, né, que eu tenho nas minhas peças, que é pequenininho, quanto menor é mais difícil. Então, se eu tivesse peças maiores, sim, eu seria um artista plástico que estaria em algumas galerias, né? Então, essa é uma ressalva que eu faço. O artesão também é artista plástico, né? Então, eu sou ali na feira, eu estou como artesão, né? Mas artista plástico também. E as pessoas não encaram isso simplesmente como um trabalho de arte. São poucas pessoas que têm esse entendimento. Todo mundo acha que é só uma dona que pode comprar ali em uma loja, mas não. Todas as minhas peças, todas as peças da Pueblos, que é a marca que eu... Pueblos, né? Pueblos Arts, que é a marca que eu desenvolvi, que eu estou desenvolvendo e criei, todas elas são exclusivas. Todas as peças, elas não saem uma igual a outra. Por mais que a pessoa queira, eu quero algo parecido, né? Sempre tem algo diferente, uma aplicação de uma balone, uma aplicação de uma Paula Shell, que é uma peça, uma concha neozelandesa azul muito linda, a mistura de materiais orgânicos,
Inclusive até a inserção, muitos deles pedem para fazer a inserção de diamantes, rubis, esmeraldas, trazem para mim para eu colocar na peça. Então é muito interessante isso. Mas as pessoas, elas têm aquilo como uma dor. De repente, se eu colocar isso aqui, né, uma obra de arte minha, num quadro, pode ser que as coisas mudem um pouco. Né? Mas eles ainda, por isso que o pessoal não conhece, eles não têm acesso às informações. E por isso que eu faço um trabalho ali no Largo da Ordem de explanação, né? Não só divulgação do meu trabalho e da minha arte, mas de divulgação, né? Do que se trata, do porquê de cada coisa. Então, eu tendo todo esse material, né, intelecto moral, né, porque a nossa coleta, quando eu falo nossa, porque sou eu sozinho que entalho, mas nossa porque existem pessoas, energias que também circundam a gente, né? Então nós trabalhamos em várias mãos, na verdade, né? Com coisas insufladas em nossa mente, de alguma, né, proveniente de algum lugar, não é mesmo? Então, nós trabalhamos em várias mãos. E com toda essa informação, não cessa, é incessante, sempre informação, sempre buscando mais a questão da simbologia, das religiões, né, o que apetece, o que relembra, né, as pessoas de um período antigo, a ligação que nós temos com os nossos ancestrais. Então, isso tudo é matéria de estudo para uma vida inteira, ou mais de uma, né? Então, nós estamos nesse caminho, né, para realmente trazer algo de interessante. Então, por isso que eu faço essa ressalva, né, que nós somos pessoas que trabalham, né, principalmente com esse tipo de arte, existe um certo estigma, né, que não, às vezes alguns consideram e sabem que é arte, outros nem tanto, justamente por desconhecimento. Então, poder difundir isso, para mim, é uma honra e uma necessidade para todos nós, com questão de cultura e aculturamento, né, de outras religiões, outros povos, aqui no estado do Paraná. Então, hoje, no estado do Paraná, eu sou o único, até que eu sei, que faz esse tipo de entalhe. Né? Em outros estados eu conheço mais 2 pessoas, mas não é com esse cunho que eu estou passando para os senhores e senhoras. Como eu consigo a matéria-prima e a responsabilidade quanto aos animais? Isso é muito interessante. Então, como que eu faço? A coleta do material, ela é feita em natureza. Então eu saio muitas vezes, né, vou fazer uma viagem, vou para próprias ilhas, eu sempre fico de olho, né? Então às vezes você vai para uma ponta oeste da vida, na Ilha do Mel, você faz uma caminhada, você consegue encontrar matéria-prima, né? Então a matéria-prima está disponível, são despojos de animais que já, né, já pereceram, né? Então eu faço a coleta moral e ética desses animais, né, desses despojos. Então eu trago, muitas vezes ele ainda está em fase de decomposição em algumas partes, então tem que fazer um trabalho de limpeza, tem que fazer um trabalho de limpeza energética e tudo mais, né, o branqueamento do osso, quando é para ser branqueado, outros ossos são já de cor natural, mais creme. Então eu busco a matéria-prima, ela é encontrada dessa maneira em relação ao osso. Né? Às vezes eu recebo de alguém um telefonema, uma mensagem, eu não, olha Marcelo, como aconteceu agora, morreu picada de cobra uma búfala. Né? Eu tenho a búfala aqui, né? Os pedacinhos dela, né? E morreu picada de cobra, ela vai ficar aqui, você quer? Né? Eu falo, mas claro que eu quero. Né? Porque a ideia toda, o que é? É você ressignificar a vida do animal, transformar algo que estava em natureza ali, né, um despojo, transformar em algo como os nossos antepassados faziam também. Né? Muitos deles não matavam os animais. Sim, matavam para comer, mas eles encontravam muita matéria-prima em natureza. Né? Eu faço minhas caminhadas, vou para os morros, né, no meio de mato, eu sempre encontro alguma coisa. E o mais legal, que tem muitos clientes meus, que por incrível que pareça, são de outros estados, porque né, mais de São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho cliente em Fernando de Noronha, o que eles fazem? Principalmente do litoral, eles ficam de olho para mim. Daí eles mandam, daqui a pouco eu recebo uma mensagem, olha Marcelo, eu tenho aqui, né, um pedaço de osso de tartaruga, um pedacinho aqui que eu achei, você quer? Eu falo, pô, eu quero.
Então daí o pessoal armazena para mim e gera uma corrente do bem, porque eles enviam para mim esse pedaço de osso e eu, né, eu faço um agrado para eles também, tipo assim, olha, então você tem um desconto na sua próxima peça, que eu tenho pessoas que colecionam minhas peças, né, principalmente rei metal, né, como esses aqui, né, então eu coleciono, o pessoal sempre está pedindo, coleciona as peças e porque gostam do meu trabalho, eles também enviam isso. Né? Então, nenhum animal é sacrificado para fazer o trabalho. Né? Então, né, o trabalho de arte. Então, a coleta é essa, para a ressignificação da vida no animal em forma de arte. Que as pessoas possam utilizar isso com tranquilidade. Né? Sem problema nenhum. E também o empoderamento da pessoa, porque a pessoa ela está ali utilizando essa matéria, né, estão utilizando essa simbologia porque tem algo a ver com ela. Né? E como eu disse, remonta a um passado remoto, que também foram culturas, que é uma cultura, nós somos aculturamento desses nossos ancestrais. Então tem que reverenciar eles também, dessa forma, e foi a forma que eu melhor eu estou fazendo, né, juntando a minha ideia, né, juntando a ideia do coletivo, né, juntando a ideia da cultura, do aculturamento, do que as pessoas pensam e são, aquilo que elas gostam, almejam, desejam, aquilo que elas valorizam, né, na questão intelecto, moral, espiritual, energético. Então é muito legal isso. Quanto às obras, dos produtos, dos projetos, eu digo o seguinte, eu comecei um pouco antes da pandemia iniciar a expor. Até então, são poucas pessoas que tinham isso na minha arte. Né? Eu fabricava, né? Eu entalhava, produzia, fabricava não, né? Mas entalhava, produzia essas peças para pessoas específicas, né? Que pediam, né? Em religiões mesmo, né? Afrodescendentes, ou então de outras religiões que gostavam do trabalho, queriam em madeira, em osso, né? Desenvolvendo o trabalho em pedra também, né? Para alguns afeitos aos templários, por exemplo, né? Então a gente desenvolve esse material. Então, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu comecei a expor. Então não teve tempo hábil de fazer grandes projetos. Né? Então a pandemia ela veio barrar um pouco aí a questão dos projetos. Né? Mas os produtos eles estão expostos. Né? Eu faço as fotografias da melhor forma possível, faço alguns vídeos, né, pequenos, estão nas redes sociais. Né? Então eu tenho um Instagram, que é @pueblosarts, ARTS, e eu tenho também uma loja online, né, que estão lá vários produtos, né, que não estão no Instagram e outros não estão na loja online. Então lá estão as obras, né, todas as obras que eu fiz, muita coisa já eu não coloquei lá para vender, que eu tenho registros, né, de pedidos, porque todas as joias elas são personalizadas. As pessoas, você pode, por exemplo, enviar um desenho para mim e eu vou entalhar para você. A sua joia personalizada, se quer adição de algum outro elemento eu coloco. Então a questão da personalidade da pessoa. A joia é personalizada, é indiscutível isso. A joia é personalizada. E muitas vezes eu desenvolvi o design, a pessoa dá a ideia, né? Eu desenvolvo o design da joia, não cobro pelo design da joia, eu desenvolvo a ideia matriz, ela dá o ok, por isso que nós nos tornamos muito amigos, clientes e a Pueblo, né? Nós nos tornamos amigos, porque o cliente amigo participa do processo de confecção da sua própria joia. E isso que é legal. Então ele dá a ideia, eu desenho e a gente vai trocando ideia até ficar perfeito do jeito que a pessoa quer. Então isso é super legal. Então eu não tive como trabalhar projetos, né? E a pandemia, ela bloqueou, né? Pelo fato do contato, bloqueou esses projetos. Então eu tive que ter o advento da questão da internet, né? Então, trabalhar a questão da internet, Instagram, etc. Mas não é difícil para quem produz, que eu produzo no máximo 10, 15 peças por mês, assim, estourando. É difícil você gerenciar todas essas coisas. Então, você tem que produzir, você tem que desenhar, você tem que coletar material, você tem que ir no Instagram, tem que tirar foto, tem que produzir algo decente, bacana, para poder passar para as pessoas, aí você tem que gerenciar
a sua loja, tem que gerenciar tudo, o envio, então é bastante corrido, né? Você trabalhar todas essas coisas. Então a experiência de produção cultural como eu lhe falei, é uma arte nova, né? Então precisa ser muito bem trabalhado em relação a isso, trabalhar cada vez mais para divulgação. Eu espero contar, né, com a Secretaria, né, de Comunicação Social e da Cultura, né, e quero parabenizar por essa oportunidade de estarmos aqui, né, realmente passando toda essa informação, né, para vocês terem acesso ao que nós da Pueblos estamos fazendo também. E todos os outros artistas e artesãos e pessoas que se interessam, né, em conhecer o que nós temos de bonito, o que nós temos de riqueza aqui no nosso estado. Então a vivência do trabalhador quanto ao momento pandêmico é isso. Eu fui convidado algumas vezes para participar de grupos de estudo da Universidade Positivo, que sempre eu estava uma ou duas vezes por semana falando com as classes, né? Eu fui convidado para a gente poder explicar melhor como está sendo esse momento pandêmico em relação principalmente ao meu trabalho, né? Como que está a comercialização disso, como que está a visualização, né, da arte, da minha arte, né? Eu acredito que com os outros estão da mesma maneira, como que está, né? Então a explicação sempre é essa, é um momento bastante difícil, só que nos fez melhorar em vários aspectos, né? São instrumentos que estavam aí à nossa mão, né, que é a internet, né, que são as mídias sociais, apesar de muito poluída, né, nós temos que ter um direcionamento para isso, então é uma briga de foice no escuro, né, é o que eu sempre falo. Então, mas foi importante, porque nós nos vimos numa situação interessante, que é a pandemia, você recluso, né, muitas pessoas né, estão um pouco diferentes do que eram antes, né, em vários aspectos, mas para o artista também nós sofremos bastante em relação a isso, e principalmente na questão da aquisição. Como eu era novo na feira, né, a feira fez falta, mas eu tive que ir por outros caminhos. E tem alguns projetos, sim, projetos de divulgação, né? Divulgação de vídeos, etc., quanto a essas culturas, como trabalhar e como fazer isso de uma melhor forma. Então, o plano para quando acabar a pandemia é isso. Vai ter um canal, né? A ideia foi, eu quero desenvolver um canal onde eu vou estar explicando mais sobre a simbologia, sobre os povos, sobre as religiões, sobre a cultura de outros povos, o aculturamento que nós estamos sofrendo, vimos sofrendo, né, há milênios, e como será o futuro. A ideia tudo está sendo feito em máquina, mecanizado, né, anéis e tudo mais, aquela coisa toda. Estou falando do meu métier. Eu acho que o importante é ressaltar que as pessoas relembrem que o original, o personalizado, tem uma energia, tem algo diferente, né? Diferente, que não é simplesmente você chegar e comprar, eu quero essa, aquela, né? Pagar no caixa ali e sair com aquilo, com uma ostentação, né? Mas que tem algo muito mais além do que isso, né? Então eu quero agradecer a oportunidade de estar me dirigindo a todos vocês, gratidão imensa. Espero que vocês possam sempre contar aqui com a Pueblos, como nós possamos contar com tudo que vocês estão fazendo para nos ajudar, para saber mais sobre nós, sobre a cultura, sobre o que nós fazemos. E eu me coloco sempre à disposição para estar junto, né, cerrando fileiras, para que o futuro da cultura, o futuro do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, seja profícuo, né? Então recebam um abraço e a nossa gratidão, viu? Conte sempre conosco, a Pueblos Artes está aqui para vocês e por vocês também. Até mais.